Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui do É Sério Ponto Podcast. E eu já quero agradecer a você que segue o nosso canal. Se você ainda não segue, tá perdendo conteúdo de qualidade. Toda semana eu sempre posto uma entrevista interessante, tá bom? Vários temas, vários entrevistados já passaram por aqui. E lembrando que se você também quer ser entrevistado por mim, olha, vai ser bacana, viu? A gente tem muita variedade de assuntos. Se você é um profissional da saúde, se você é político, se você mexe com artes, com artesanato, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, entre em contato comigo. E lembrando que nós estamos não só no YouTube, mas também no Deezer e no Spotify, que você não só ouve, mas também nos assiste. E isso é bem bacana. Olha aí que legal. O poder que a tecnologia tem nos dias de hoje, né? Eu passei a minha vida inteira em TV e estou adorando esse formato de podcast, né? Eu encontro algumas pessoas na rua que já assistiram episódios anteriores e que estão acompanhando. Isso me deixa muito feliz, sabendo que o que eu estou fazendo aqui está agradando as pessoas. Vamos falar de política, mas de uma maneira mais tranquila, né? Mais informativa possível. Eu dei seguimento, dando seguimento, na verdade, à série de entrevistas que eu estou fazendo aqui com os nossos vereadores aqui de Maceió. E hoje, quem conversa comigo é o vereador Charles Herbert, que é do PCdoB e assumiu recentemente, né, esse mandato. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, Fabíola? Tudo bem a todos os telespectadores? Para mim é uma satisfação enorme estar aqui presente, junto nesse seu programa aqui, vem fazendo a diferença, né? Fazendo comunicação, como você disse, de vários segmentos. E é importante a gente estar participando para estar apresentando para a sociedade, né, os nossos planejamentos, o nosso trabalho, enfim. Eu acho que todos os vereadores devem estar sempre presentes, procurando esclarecer para a sociedade, né, de forma como trabalha. Então, isso é muito importante. Desde já agradeço aqui o convite para estar aqui presente no dia de hoje. Eu conversava com o Charles que eu já conheci ele de algum lugar, né? Isso prova que, por exemplo, o trabalho dele já vinha sendo visto também por outras pessoas, e ele me disse que já passou pela gestão do Renan Filho e também do Paulo Dantas, né, antes de chegar na Câmara de Vereadores. Conta um pouquinho para mim desse começo, da gente chegar agora. Na verdade, Fabiola, eu passei na gestão do governador Renan Filho, que foi um momento assim muito maravilhoso, uma gestão muito maravilhosa, e também um início ali, e até agora bem pouco tempo, com o governador Paulo Dantas, né, que deu continuidade ao belíssimo trabalho do Renan Filho e também vem fazendo um grandioso trabalho aqui no estado de Alagoas. Fizeram uma casadinha aí desses últimos, são quase 12 anos, né, de gestão desses governos, né? E que vem dando muito certo, né? Principalmente com pautas sociais voltadas aqui para a sociedade do estado de Alagoas como um todo. E eu vim desse período, eu tive a oportunidade de fazer parte lá da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Cheguei lá como professor de Educação Física, eu sou concursado da rede estadual como professor de Educação Física. Cheguei lá até um pouco antes, cheguei na época do governo Teotônio Vilela, lá que a secretaria na época era a Secretaria de Esporte junto com a Educação, era Educação e Esporte. Eu já tinha chegado ali à época de 2014, né? Eu fazia um trabalho justamente com a educação física escolar na época. E aí, quando o governador Renan Filho assumiu, o grupo que chegou lá na secretaria, o grupo do PCdoB, naquela oportunidade, e eu, como já estava lá, fui conhecendo o trabalho, né, do partido, das pessoas. Eu sempre fui do meio sindical, fui envolvido muito com o sindicalismo. Eu fui presidente do Sindicato dos Artes durante 7 anos aqui no estado de Alagoas. E ali meio que somou ali a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim, né? Porque Uhum. estava fazendo políticas públicas junto com a turma, vinha do meio sindical, conheci o PCdoB naquela oportunidade em 2015, e ali a gente começou uma história. Passei por vários cargos na Secretaria de Esporte, iniciei como professor, depois fui diretor do Estádio Rei Pelé, depois fui secretário executivo de Esporte, Lazer e Juventude, depois fui secretário de Estado durante 2 anos e 7 meses, 2 anos do governo Renan e 7 meses do governo Paulo, e depois eu
fiquei lá ainda como secretário especial de gestão, que é como se fosse um secretário adjunto, né, de duas secretárias. A última agora é a Lídia Poliana, que é professora de educação física, formada comigo na UFAL. Fomos árbitros juntos durante muito tempo, trabalhou comigo na comissão de arbitragem da Federação Alagoana, que eu também fui presidente da comissão de árbitro da Federação Alagoana de Futebol durante 5 anos. Depois que eu parei minha carreira como árbitro de futebol, eu fui árbitro de futebol durante 17 anos, depois eu virei dirigente, né? Deixei de estar dentro dos campos apitando e passei a colocar os amigos árbitros da época para apitar, né? Comecei a fazer a direção da arbitragem. E nesse tempo, a Poliana veio para trabalhar junto comigo na comissão de arbitragem da federação, a primeira mulher que trabalhou na comissão de árbitro depois de mais de 90 anos de Federação Alagoana de Futebol. E aí a gente construiu essa história toda. Eu fui candidato a vereador por 2 oportunidades. Fui candidato em 2016, né, numa luta ali, num esforço muito grande. Tivemos mais de 1.000 votos naquela época. E agora, em 2024, a gente se apresentou novamente. Em 2020 eu não fui candidato. Esperei para 2024, junto com o partido, uma decisão partidária. E a gente conseguiu, dessa vez, ter 3 vezes mais os votos que nós tivemos em 2016. Mostrando que o trabalho que foi feito com esporte, os projetos lá da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, todos eles voltados mais para o esporte de maneira social. Sim. A gente, apesar de que a gente lá na selagem, eu digo a gente que eu ainda sinto meu coração ainda Mas está nunca lá. deixa, né? Tem Nunca sempre deixa. um pezinho lá atrás. A equipe toda está lá e meu coração, as pessoas às vezes dizem, rapaz, já acho que você enterrou seu coração lá no estádio Rei Pelé. E a gente fica feliz de ver esse trabalho que foi desenvolvido lá com Taça das Grotas, na base do esporte, tudo programa para comunidades, para a periferia, para os municípios que mais precisam. Então a gente fez um trabalho muito grande de programas, a gente conseguiu lançar na época o edital Johanson Nascimento, que foi o maior edital de políticas públicas de fomento para as federações e associações, onde ali você tinha 30% que tinha que ser destinado para o paradesporto, que até então Alagoas não tinha um paradesporto tão forte. Hoje Alagoas é uma referência no paradesporto, a gente consegue fazer os jogos do paradesporto, vem estados até de fora disputar com a gente aqui, porque a gente conseguiu ganhar uma capilaridade muito grande, sendo reconhecido pelo CBC, enfim, por todas essas confederações que trabalham com o paradesporto. Então isso fez com que a gente de certa forma, depois de um momento, a gente colocasse nosso nome à disposição novamente. E foi uma eleição muito difícil, não foi uma eleição fácil. A gente estava numa federação com grandes quadros políticos, como a vereadora Teca Nelma, que foi uma das mais votadas, a mulher mais votada do estado de Alagoas. Estávamos também com o Silvio Camelo Filho, que o Silvio Camelo, deputado estadual, tem um grande trabalho aqui em Maceió, principalmente, foi gestor do PROCON, faz políticas públicas aqui muito boas aqui no estado de Alagoas, principalmente na área de saúde, que o pai dele foi médico, né? Também atua muito no campo da religião, aqui junto com os católicos aqui. O Silvio faz um grande trabalho. E aí, você tá no meio de pessoas assim, é difícil você, não é, E você, participar. experiências, né? Vai sempre pegando algo bom de cada um ali e formando a sua plataforma ali de trabalho, né? Com certeza, né? A gente tem uma plataforma de trabalho que a minha vida inteira ela foi toda no esporte. E posso dizer a minha vida inteira mesmo, porque meu pai, eu não sou de Maceió, eu sou de Campina Grande, mas cheguei aqui em Maceió com 10 anos de idade. Já é Já alagoano, sou já. alagoano e maceioense e amo Maceió. Inclusive tive a oportunidade de receber o título de cidadão honorário Pois é, ó, eu tô aqui há de 30 Maceió. anos, viu, gente? Já tô boa de receber um título desse. Então A gente se recebi, a apaixona gente por se aquilo. apaixona. Então hoje eu sou maceioense de fato. Eu Eu me tenho um sinto assim. título de cidadão honorário de Maceió pelos serviços, né, que eu prestei quando eu fui árbitro de futebol. Eu passei de 17 anos representando o Maceió e Alagoas, apitando jogos da Série A, da Série B, da Série C, da Série D. E a gente tinha o maior orgulho de chegar num estádio de futebol, seja no Maracanã, seja no Morumbi, seja num estádio em Santa Catarina, em Curitiba. A gente apitava muito naquela região mais do sul e sudeste. E a gente sabe que, de certa forma, tem um certo tipo de discriminação, né? A É, turma lá acha que é um pouco acima, né? é. É uma dificuldade muito grande de compreensão que eles têm. Eu até relevo isso, mas existe isso. Eu passei por isso, eu vivenciei muito isso. E a gente, quando chega lá e que a gente diz, ó, eu sou de Maceió, sou de Alagoas, a gente chega com uma vontade muito grande de fazer as coisas e de representar o nosso estado e a nossa cidade da melhor maneira. Então eu tive a oportunidade
depois de ter sido escolhido 4 vezes melhor árbitro aqui do estado de Alagoas, de ter apitado o final da Copa do Nordeste, de ter apitado o final da Copa do Brasil Sub-23, eu tive a oportunidade de ser reconhecido como, e para mim é o maior reconhecimento, ser um cidadão maceiense. E aí essa coisa, Fabíola, ela é muito importante assim para a gente, sabe? Porque, como você disse, a gente vai ganhando experiências. Eu muito ligado ao esporte, porque desde pequeno aí lá na cidade de Campina Grande, meu pai já era treinador do Campinense, já tomava conta do estádio de futebol lá, era servidor público, era o gerente do estádio de futebol. Eu Uhum. tive o orgulho depois de ser o diretor-gerente do estádio Rei Pelé, uma coisa que meu pai tinha sido em Lá em Campina Campina Grande. Grande era é o 13 que tem. O 13 e o Campinense. É Eu um lembro que o clássico. irmão de a menina que trabalhou comigo muitos anos, ele jogava nesse 13 aí, ele Isso, falava é o muito. maior clássico da Paraíba, por incrível que É. pareça, né? Tem um Botafogo lá em João Pessoa, mas o maior clássico da Paraíba é 13 Campinense. A Eita, cidade, é o CSA, CRB ela aqui. pulsa futebol, isso Aham, mesmo. E meu pai foi treinador do Campinense, legal. foi diretor-gerente do estádio Amigão, que o nome do estádio lá é Amigão. E eu vivia como criança até os 10 anos, era com 7, 8 anos de idade, eu vivia lá como mascote do time, ou dentro do Já estádio. estava no seu DNA isso aí. Já vinha no meu DNA, isso mesmo. Aí vivi a vida toda dentro do esporte, cheguei em Maceió, militei no esporte escolar, fui campeão de vôlei, de futsal, de xadrez, e depois eu não tinha outro curso que eu não pudesse fazer que não fosse É, educação física. Aí verdade. fiz educação física na UFAL, foi a minha primeira graduação, depois eu fiz direito também, sou bacharel em direito no SESMAC, mas a minha vida sempre pulsou pelo esporte. Mas hoje a missão é outra, é mais do que o esporte, eu vivi sempre dentro do esporte e eu estou aprendendo, como você disse, são experiências que a gente vai acumulando. Estou aprendendo hoje na Câmara de Maceió, não tem nem um mês, mas tenho aprendido tanto que a missão hoje é toda a cidade de Maceió. E você veio para a Câmara em substituição a que vereador? Ao Silvio Camelo Filho, né? O Certo. Silvio Camelo Filho, ele tirou uma licença agora de 123 dias, né? E eu estou fazendo esse trabalho, está de licença, para que a gente possa dar continuidade, não somente aos projetos que ele tinha na casa, mas Aham, ampliar também com outros segmentos. Ele está muito ligado, por ser do Partido Verde, ao meio ambiente, que eu sim. acho muito importante. Maceió hoje tem um caos aqui no meio ambiente, se a gente Nem avaliar. fale, nem Então, é uma fale. cidade muito linda, mas tem um caos no meio ambiente. E a Você não vê isso lá em João Pessoa, lá em né? João Pessoa, por É. exemplo, eu estava comentando isso na Câmara justamente hoje. E não é uma crítica vazia, porque a Uhum. prefeitura ela tem tomado até algumas medidas. Mas eu acho que o tempo passou tanto que as medidas são agora recentes. Por exemplo, de 2022 para cá, nós temos um plantio de 35 mil árvores aqui em Maceió. Mas de 2023 para trás, Hum. não tínhamos essa política, não tínhamos um plano municipal de arborização. Isso faz com que Maceió seja uma das capitais mais quentes do Brasil. E a gente tá vendo isso E a gente está agora, vendo né? isso agora, parece que os graus Celsius estão É, aumentando a cada ano. A gente não consegue, tá muito é quente muito em Maceió. asfalto e pouco E verde para pouco poder verde. absorver E a tudo gente isso. precisa disso com urgência. Uhum. Precisa dar continuidade. Falei sobre isso na Câmara, que é uma pauta do Partido Verde, que é uma pauta do Silvinho, que estava lá. E Uhum. a gente entende que é super importante porque a gente vive na pele. Pois é. E aí a gente conseguiu hoje colocar algumas ideias lá que resgatam o IPTU verde, que resgatam algumas políticas públicas Uhum. que façam com que a sustentabilidade aqui em Maceió seja uma prioridade. Então é isso que a gente vai aprendendo. A gente começa a se introjetar nas dificuldades verdadeiramente do maceiense aqui na cidade de Maceió. Eu recebi informação de que depois de 14 anos é que o PCdoB está tendo uma cadeira ali na Câmara, né? Eu imagino que seja um desafio muito grande. Você tem outros grandes partidos ali, mas tinha que ter uma representatividade da esquerda ali, né? Com certeza, Fabiola, até porque o PCdoB aqui em Alagoas ele tem uma história muito rica. Tem uma história muito rica de quadros que fizeram a política alagoana com muito brilhantismo. Eu posso citar aqui, não é fácil, até para mim estar lá hoje, depois de Uhum, 14 anos, não é fácil eu estar representando um Eduardo Bonfim, que foi um deputado constituinte nota 10. uhum. Não é fácil representar um Edberto Ticianelli, um Enio Lins, que foi vereador, uma Jaré de Viana, Lembrando que o Enio já foi, inclusive, secretário de comunicação comunicação, de também. cultura, uma Tem toda uma pessoa, toda trajetória uma política. trajetória muito rica, né? Então, os quadros do PCdoB,
eles foram quadros assim muito, muito valorativos aqui na nossa capital e no estado de Alagoas. Então, é uma missão muito difícil, fora os que não estiveram no parlamento, Sim. né? Plínio Lins, enfim, E tiveram tantos muitos outros, movimentos Alba sindicais Corrêa, também. né? O Barroso, o Sivalco. A gente tem um time no PCdoB muito grandioso, né? Marivone, né? Todos esses que vieram ali da época da ditadura, que foram presos políticos, que tiveram referência aqui, que também foram secretários em alguns momentos. E lembrando que o PCdoB é um dos partidos mais antigos do Brasil, acho que em É o 1922 mais antigo do já Brasil. é. É o mais antigo do Brasil. E hoje a gente, infelizmente, eu digo aqui, a capital de Maceió, a gente tem uma das capitais que é mais enviesada para a direita. Uhum, Tanto é que o Bolsonaro foi a única capital que o Bolsonaro conseguiu ter mais votos. isso. E a gente precisa ter uma melhor conscientização das pessoas, porque o PCdoB, nada mais nada é aquele partido que luta diretamente em prol dos trabalhadores e daqueles que mais precisam. Porque se você olhar todas as relatorias do PCdoB, elas têm objetivos muito claros de entregas que fazem a diferença na vida das pessoas. Não são objetivos abertos ou somente objetivos de pautas morais. Porque hoje o que está se vendo muito em dia é pautas morais. Aham. As pessoas querem discutir a fé das pessoas, as pessoas querem discutir o gênero das pessoas. E isso é importante ser discutido, mas não é o pano de fundo principal da economia, o que as pessoas precisam do básico, Da da, comida, da do comida, do transporte. saneamento, do transporte, do bom emprego, de uma boa climatização aqui na cidade, área verde, enfim. A gente precisa de coisas tão básicas e a gente entrou, infelizmente, num retrocesso muito grande político, que as pautas morais agora saltaram na frente das pautas principais do desenvolvimento, do nacionalismo, do país crescendo, da soberania, da democracia, tudo isso ficou para trás. Uhum. A gente só veio discutir agora democracia e soberania quando houve uma tentativa de golpe, porque senão as pessoas aqui do nosso país já tinham esquecido da ditadura. Muita gente esqueceu. Eu acho que a memória do brasileiro ela tem um pouco de amnésia nas coisas. Mas eu até entendo, porque o Brasil é um país muito jovem. A gente, quando se trata com culturas milenares, como os russos, os chineses, os europeus, são culturas milenares. O Brasil, por ser um país de Tanto que 500 nós e poucos somos um anos, novo, né? um Nós somos novo mundo. considerados. Mas a gente precisa ter uma formação política melhorada, Fabiola. Uhum. A gente precisa não somente de uma formação educacional, mas a gente precisa de uma formação política melhorada. Porque hoje o PCdoB está na Câmara, Renildo Calheiros brigando pelo tarifa zero nos ônibus, Daiane dos Santos brigando pela escala 5x2, 40 horas semanais, que é o que é justo. Não é porque a gente está fazendo discurso vazio, porque nos Estados Unidos é 40 horas semanais. Essa turma não valoriza tanto os Estados Unidos, lá é 40 horas semanais, só trabalha 5 vezes por dia, por semana. Não valorizam tanto a Europa, a Inglaterra é 40 horas semanais, a França é 35 horas semanais, a Noruega é 36 horas. Então vamos também se identificar com o que é os países mais desenvolvidos do mundo. Então não tem questionamento quanto a isso. Enquanto a gente está discutindo essas pautas, a turma está em outras discussões, que não é os anseios da sociedade. Então o PCdoB, ele pensa dessa forma. O PCdoB, ele é um partido amplo, de discussão, mas que sempre com o objetivo da melhoria da condição das pessoas e principalmente dos trabalhadores. Aí você comentou a questão do projeto do Tarifa Zero, que é um dos que você já entrou já com o pé na porta mesmo, né? Porque Fabiola, essa não é uma discussão nova, não é uma Uhum. discussão nova, já vinham pessoas falando sobre isso, só que a gente também não pode fazer discurso vazio, né? A gente vai chegar aqui e vai dizer que Maceió hoje tem condições de manter a tarifa zero com o orçamento de Maceió, acho muito difícil. Maceió não vai ter condições de manter 600 ônibus, pagando 600 ônibus para que a população tenha direito a rodar de graça os 7 dias por semana. A prefeitura já conseguiu fazer o domingo livre, né? Tem um domingo aí que é livre. Mas os outros dias tem que ter, a prefeitura chega, né, com um aporte, a questão da concessão tal e tudo mais. Mas tem que ter algo que tenha essa manutenção. Isso não pode ser discurso vazio. A gente não pode estar jogando PL lá na Câmara. A minha Uhum. fala não é de jogar PL na Câmara e dizer a partir de agora a prefeitura tem que assumir
os 600 ônibus, que é tarifa de graça para todo só mundo. Jogar a Só jogar. responsabilidade. Não é assim, porque existe o chamado orçamento público, Aham. não é verdade? E eu, como eu passei, a minha vida todinha foi no executivo. Então, quando você vai para o legislativo, você tem uma visão do que. É. Eu não posso estar legislando para mandar para o cara lá para o executivo para que o cara faça coisa que é irreal. É. Não é verdade? Então, eu acho que é até um exercício importante. O parlamentar, o cara que está no legislativo, ele tem um conhecimento um pouco do executivo. Né? Uhum. E graças a Deus eu consegui ter essa experiência de vida. Então, o que a gente está falando hoje é que a Maceió não tem condições de. Já tem um PL, já lançaram um PL aí, tem um PL de tarifa zero. Os Uhum. vereadores aí já solicitaram, tem estudo na DNTT, tem estudo na Secretaria da Fazenda do município, tal. Mas, efetivamente, creio eu que não tem essa possibilidade de Maceió arcar com isso. Uhum. E o que é que o governo federal agora começa a discutir? Através de um projeto de lei de Renildo Calheiros, que é um deputado federal do PCdoB, que é o líder do PCdoB na Câmara. Então vamos criar agora um programa nacional de transporte público tarifa zero. Porque a gente cria o programa, a gente vê o fundo, que é um fundo que vai vir, os impostos diretamente dos combustíveis vai cair nesse fundo, porque são muitos impostos. Desse fundo aqui, as cidades que não tiverem condição de abraçar o programa tarifa zero, o governo federal vai justamente fazer uma parceria e custear junto. Então não vai ter dificuldade de você ter, porque tarifa zero já existe em alguns municípios, mas municípios pequenos. Sim. Nos grandes ainda não existe. Existe município pequeno. Uma coisa é você ter 600 ônibus para manter, outra coisa é você ter 30 ônibus para manter. É diferente. Né? Então, com esse projeto de lei do Renildo, e também na comissão do Senado também está avançando, que inclusive o senador Fernando Farias aqui está fazendo parte também, que é importante, é outro alagoano na luta, né? A gente acredita que agora sim o tarifa zero pode sair do papel. Agora sim. Agora sim. Digamos que ele esteja bem melhor estruturado, né? Foram feitas ali as alterações necessárias para que tenha mais chance de dar certo. E vai ter o apoio da União. É recurso, parte do recurso vai ser da União. Então, tem tudo para acontecer, como vários programas que o governo federal tem, junto com o município e com os estados, que financiam. Existem fundos para isso. Existe o Fundo da Segurança Pública, existe o Fundo da Saúde. Então, todos os municípios e estados são financiados por fundos, a maioria deles. E o transporte também pode ser financiado, porque é um serviço essencial. A maior dúvida que a gente tem enquanto contribuinte, né, quando se lança algum projeto social, algum programa social, é justamente saber de onde é que aquela verba vai surgir para poder custear, porque quer queira, quer não, é dinheiro que sai do bolso de cada um da gente, né? Por meio dos impostos. E aí é o que a gente preocupa. Então, é por isso que esses projetos eles precisam ser bem estruturados, bem pensados, amarrados ali para poder o negócio não desandar, né? Verdade, Fabiola. E está sendo feito tudo isso, né? Nas comissões, passa por comissões, vai passar pela pelo Ministério de Planejamento, né? Que é da União. Enfim, passa por toda. Todo ele feito um estudo. É todo ele feito um estudo. Inclusive, o recurso vai vir justamente desse imposto sobre os combustíveis, né? Foi o que eu vi lá, o que está no projeto de lei, que é muito importante. Mas, assim, o que eu fico mais feliz, Fabiola, é que a gente começa a tratar os serviços essenciais com pautas públicas definidas para que possam efetivamente resolver. Porque vai ser um ganho para o Brasil. O Brasil tem não sei quantos anos, quando é que a gente vai ver todos os municípios que têm um transporte público com tarifa zero. Olha que coisa bacana. A gente chega no ápice, a gente já tem a saúde pública de forma gratuita, né? A gente já tem a segurança de forma gratuita, tem a segurança pública, e a gente agora vai chegar no nível de ter o transporte público nas capitais e nas cidades menores de forma gratuita. Vai ser muito importante. Como é que foi a receptividade sua lá na Câmara? Como é que tem sido o dia a dia ali com os colegas parlamentares? Como é que está sendo o convívio? Está se ambientando ainda? Me diga aí como é que está. Olha, Fabiola, eu completei hoje, eu acho que 20 dias, né? Teve o carnaval no meio, eu estou na minha 6ª sessão. Teve a posse. Eu já fui bem recebido de antemão, porque os vereadores que geralmente
tomam posse assim por substituição de licença ou alguma coisa nesse sentido, os vereadores geralmente tomam posse no gabinete do presidente, Sim. certo? E a gente foi bem recebido que o presidente fez questão de botar a posse da gente no plenário. Então já foi muito importante porque Já socializou mais ainda, né? socializou, teve a presença de outros vereadores, Uhum. teve a presença da nossa militância, muita gente foi de um dia para o outro, eu não consegui convidar, não tinha nem convite, né? Na verdade, a gente estava aguardando para ser feito no gabinete do presidente, que era a primeira informação que a gente tinha recebido. Mas a recepção foi tão positiva do presidente Chico Filho, ao qual já agradeço aqui de público, que as coisas, quando a gente é bem recepcionado, a gente procura ser sempre recíproco, né? Porque todo mundo quer ser bem tratado, né? Verdade. Então ele me recebeu muito bem, todo mundo teve presente, se tornou uma posse muito bacana, né? Ali o PCdoB voltando 14 anos à Câmara e tal. Lógico que a Câmara é muito da direita, né? Ela é muito. Essa gestão especificamente, na verdade, as duas para cá, os dois pleitos para cá, tem sido mais à direita. Mais à direita. Então, assim, você tem 27 vereadores lá que, assim, efetivamente, esquerda sou eu e a camarada companheira Teca Nelma. Uhum. Somente a gente que está ali numa, vamos dizer assim, Cruzado. irmãos siameses no mesmo propósito. Eu e a Teca Nelma, que nós fazemos parte da esquerda realmente, ela do PT ou do PCdoB, né? Alguns outros vereadores, quando tem algumas outras pautas assim, também adentram, né? Mas assim, efetivamente, a maioria são da direita. Eu não vou nem dizer extrema-direita, porque deve ter um ou dois que é mais da extrema-direita ali, mas mais da direita, né? Mas mesmo assim, foi muito bem recebido por todos, né? Até porque uma boa parte já me conhecia do trabalho da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, já tínhamos feito ações juntas, né? Eu costumo dizer que o período que eu passei lá na secretaria, a bandeira nossa era do esporte. Sempre foi do esporte. A gente não usava bandeira partidária. Era uma das coisas que o governador mais cobrava a gente, o Renan Filho e o Paulo Dantas, é que, ó, vamos ser sempre políticas públicas em primeiro lugar. No Né? município, a gente tinha ali só o Eduardo, né? Canuto, que já Que é ligado faz e um até trabalho, hoje. né, com o esporte muito antigo também, o Mas Eduardo, né? mas Coroca também era outro lá atrás, né? Eu consigo hoje ser o terceiro representante do esporte na Câmara, assim, com a bandeira, porque o Toroca foi o primeiro, depois foi o Eduardo Canuto. E hoje o Eduardo ainda está fazendo um trabalho, né, bacana, está aí na Secretaria de Esporte do município, né? E assim, o esporte ele tem que ser apartidário. Né? Eu sempre coloquei isso na minha mente, que o esporte é apartidário. na Né? verdade, esporte E tudo, né? tudo Mas que remete à população população, acabou-se. deveria ser assim. Deve ser assim. Perfeito. Né? Então, dentro dessa construção, eu tive sempre uma boa convivência com a maioria deles. Né? Então, a gente nunca procurou se utilizar de nada partidário, de nada diferente. A gente tem espaço lá no Flechal de Baixo, que é o CEL, que é um centro de esporte e lazer muito bacana, com 2 campos, piscina e tudo mais. E a gente sempre liberou para a comunidade, para pedidos de vereador, de qualquer sigla, de qualquer. Né, o programa na base do esporte funcionando nas comunidades, enfim. Então, eles tinham esse conhecimento, né, do nosso trabalho na secretaria e, graças a Deus, houve um respeito muito positivo na entrada. Eu estou gostando muito da experiência, né? Lógico que ali de vez em quando tem umas desavençazinhas ali com o Leonardo Dias. Leonardo Dias, aquele cara, né? Extremado, mas é uma figura ali que a gente consegue dialogar sem problema nenhum. Aí tem uns fight lá, como diz a história no plenário, mas faz parte, né? Porque a ideologia dele é uma, né? A minha é outra, mas eu disse lá, quando a gente assumiu para eles, que eu ia procurar sempre fazer um diálogo construtivo, um diálogo responsável, e um diálogo, principalmente, que fosse direcionado ao povo de Maceió. Eu não ia estar entrando em pautas vazias, nem discursos vazios, que não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Né? Na verdade, a gente está ali para cumprir um papel, e as pessoas que votaram querem que a gente vá lá cumprir o papel. Isso porque é muito. Eu digo muito isso assim, tipo, quando eu assistia às sessões da Câmara, quando tinha muito bate-boca, eu digo, sim, isso vai levar para onde, né? Não Porque leva. quem perde tempo, podia estar votando um projeto que realmente fosse direcionado à população. E, assim, o que eu falo até para todo mundo que vem aqui, e para quem assiste a esses episódios, que consiga, a gente arranja um tempinho ali para poder estar fazendo alguma coisa em casa, liga lá no YouTube e acompanha as sessões da Câmara, porque
É importante, por exemplo, você votou em um determinado candidato, você saber se ele está seguindo mesmo aquele rumo que ele prometeu, se o trabalho dele tá sendo bem visto, o que que ele está fazendo, o que que não está. E principalmente em ano de eleição. A gente sabe que alguns vão se candidatar para deputado estadual, né? Acho que que a maioria entra ali já pensando num voo mais alto, talvez para alcançar um número maior de pessoas. E é importante que a gente do lado de cá se entenda como cidadão, e que se eles nos deram a chance de escolhê-los, que a gente comece a fiscalizar também o trabalho. É bom. Porque não adianta você colocar alguém ali e depois a pessoa faz alguma coisa, você não vai ter com o que reclamar. Fazer, poxa, eu nem sabia. Tem gente que é assim. É por isso que eu estou trazendo os candidatos, aliás, os vereadores aqui, para que vocês tenham essa oportunidade de falar de uma maneira mais clara, não só aquele tempo de TV, né? Porque Sim. TV é muito curtinho. E aqui você ter essa chance de mostrar realmente para quem está nos ouvindo, para quem vai nos assistir, quem é você de fato. Eu costumo perguntar também algumas coisas sobre a vida pessoal. Ah, se você é casado, tem filho, se o pai ou a mãe já vem de uma liderança política, porque isso tudo soma no resultado que a gente está vendo lá no plenário, né? Perfeito, Fabiola. É importante que as pessoas conheçam o político, né, como um ser humano. Porque por trás do político, por trás do árbitro, por trás do médico, do advogado, tem sempre um ser humano, Exatamente. né? E meu pai sempre dizia uma coisa, meu pai faleceu e eu fiquei com isso na minha mente a vida inteira, né? Para você ser um bom profissional, você primeiro tem que ser uma boa pessoa. Verdade. Não adianta, porque um dia a máscara cai, vamos É. dizer assim, né? E eu sempre procurei seguir essa linha. Eu sou um cara que vim de Campina Grande, muitas dificuldades. Morei ali a minha vida inteira ali perto do mercado da produção, na Levada, ali na rua 16 de setembro, ali perto da Igreja das Graças, né? Muita dificuldade mesmo. Meu pai conseguiu. Uma coisa que eu não vou deixar, eu posso dever tudo, só não devo a sua escola. Porque o meu pai É. sabia. É um cara que não tinha segundo grau, mas que a gente, eu estou falando antigo, né? Segundo grau, isso é bem antigo, né? Hoje é Eu ensino já médio. ensino médio. Hoje é ensino médio, mas estou falando como ele dizia, né? Ó, eu não tenho um segundo grau, ele dizia, mas você, eu quero que chegue a sua irmã aonde puderem chegar, se depender de mim. E ele fez isso. Ele sacrificava tudo que tinha para a educação, nossa. E aí eu consegui estudar no Colégio São José, ali perto do Uhum. mercado, da produção. E depois que eu saí de lá, eu fui para o UFAL. Aí consegui passar no vestibular, era a maior dificuldade do mundo. Para ele, eu passei, logo em seguida minha irmã também passou na UFAL. Então isso para ele era o êxtase. Depois ele faleceu, aconteceu uma tragédia, ele faleceu. E até hoje eu moro aqui, Fabíola, eu e minha mãe. Uhum. Só moro eu e minha mãe. Minha irmã mora em Brasília. Graças a Deus passou num concurso público bom, tá lá em Brasília, há 7 anos, 8 anos. Aguardando você lá, para Ô, você rapaz. alçar outros voos. E aqui o Charles é eu e minha mãe. A família somos nós. E eu sou professor, né, de formação. A minha vida é como professor. Então, assim, a gente, como é que diz a história? A gente tem orgulho da vida da gente. Eu sempre procurei fazer muitos amigos, muitas. E graças a Deus estamos aí, né? Vamos levando até quando der. E a gente ter os pais como exemplo de vida, né? Que eles, todo mundo teve sempre alguém que passou por muita dificuldade e eles não querem que a gente passe. Eu falo isso muito pro meu filho. Eu digo, ó, eu estou trabalhando, que é para poder ver se você tem uma vida melhor do que a que eu tive, porque eu vim de Pernambuco para cá. Eu lembro que eu passava ali pela Fernandes Lima, eu digo, meu Deus, eu olhava assim, os canais de comunicação e tudo. Será que um dia eu ainda vou trabalhar em algum? E graças a Deus passei pelos três principais. Que maravilha. E digo assim, que não se desistir dos sonhos, por menores que sejam, né? E tentar fazer com que o que você aprendeu chegue para as outras pessoas. Eu acho que na visão do político vai muito disso. Você vai ter que honrar aquele voto de confiança, seja por um voto direto ou indireto, que no caso é o seu, Sim, né? Você está assumindo a vaga de uma outra pessoa, mas que tem os pensamentos iguais, tem o mesmo direcionamento ali, e o objetivo é que a população consiga receber. isso mesmo, Fabíola. Isso é assim, porque a gente fez a gente colocou o nosso nome junto com o partido deu total apoio. A gente, quando vai para uma eleição, efetivamente a gente pensa em ganhar a eleição, Sim. né?
É a minha segunda vez que eu não consegui, mas a gente conseguiu aumentar o número de votação, representar muito bem as Mas quem sabe pessoas. agora você, na Câmara, diretamente, as pessoas já não têm mais acesso, né? Possa ser que na próxima eleição a gente vai Uhum. disputar novamente, 2028, se Deus quiser, a gente pensa em disputar novamente, disponibilizar nosso trabalho para as pessoas. E a gente pensa em ganhar as eleições, porque hoje a gente está nessa condição de suplente, né? Uhum. Tirando uma licença do vereador lá que faz um trabalho muito bacana, o Silvinho. Mas a gente pensa em dar seguimento porque é uma concepção de vida, na verdade. É o que a gente gosta de fazer, porque esse negócio de cargo, vereador, secretário, É, para mim nós isso é muito, estamos, nós né? estamos, Nós não somos. para mim isso aí não vale de nada, porque a minha É. vida toda foi fazendo pelas pessoas independente de cargo. Aham. Independente de cargo, a minha vida posso estar ou posso não estar. É. O Charles vai ser o mesmo. Então, como eu vim de muitas dificuldades, a vida é muito assim, a gente tem uma certa maturidade, a gente aprende muito, que Verdade. tudo na vida é passageiro, né? Então, enquanto a gente tiver, em qualquer momento, a gente tem que se aproveitar do momento e procurar fazer sempre o bem para as pessoas. Então, o bem que a gente faz, o bem retorna. E isso minha mãe também, aquela sapiência dela, a mesma coisa. A energia positiva atrai a energia positiva. Pois é. E eu sempre procurei fazer isso. As pessoas dizem, ah, já tem muita maldade, não sei o que. Eu digo, não, eu nem quero ter. Eu nem quero ter. Nem quero, procuro sempre fazer do jeito que eu acho, que é o bem. Infelizmente ou felizmente é o meu jeito de ser. Né? Então vai ser assim e não vai mudar. E esse tempo que eu estou passando lá, 4 meses, pode ser um dia, dois, uma semana, um mês, 4 meses, eu vou procurar fazer o melhor. Nós já estamos aí com 5 sessões, está com 20 dias. Eu vou prestar conta mês a mês do que nós fizemos. Eu vou mostrar para os 3.605 eleitores e os que não votaram também o trabalho que a gente está fazendo lá. Porque eu quero deixar o que a gente apresentou na campanha, a gente tem que Uhum. mostrar o dia que a gente estiver lá. Então, eu vou fazer isso, vou apresentar. Eu achei muito importante a sua fala. Eu acho que as pessoas deveriam assistir às sessões da Câmara. As pessoas deveriam se preocupar mais com essa questão política, porque não adianta esse sentimento de não gostar de políticos, esse um ser apolítico, Uhum. porque a política é que faz a direção dos anseios da sociedade. Então, quanto mais as pessoas de bem se afastam, mais o mal toma conta, Prospera. não é isso? Prospera. Então, todo mundo tem que estar próximo, não somente assistindo, lá tem plenário, lá tem os gabinetes, vão lá conhecer. Hoje teve lá a sessão, achei massa, foi 50 alunos do curso de Direito da UFAL, os meninos, a juventude aqui faz a diferença, né? Como falava Chicanísio, né? O jovem é outro papo. É outro papo, né? Então, o jovem tem que estar lá para saber o que é que o vereador faz, o que é que ele deixa de fazer, quem é que está trabalhando, quem é que não está. É. Tem que cobrar, minha gente, porque isso é uma função pública. A gente tem uma missão de estar ali, a missão é profícua ali, de fiscalizar, de cobrar, de indicar. E é isso que tem que ser feito. Todo dia, já disse para minha equipe, todo dia eu vou dormir tarde, me acordo cedo, buscando o que é que tem que ser feito em Maceió. É um buraco que tem que fechar, é uma luz de LED, é uma praça que tem que reformar, porque é a função. Não é porque eu estou querendo aparecer, porque é a função. Existe lá um negócio chamado indicação de obras e serviços. Eu tenho que estar todo dia. E eu preciso que os eleitores, as pessoas, os apoiadores, enfim, todo mundo mande. Tira a foto na rua, fala, o buraco está aqui, é isso aqui, está faltando. Lixo que É tá o lixo porque o lixo aqui tem um acumulado. problema. O lixo aqui tem um problema. Eu digo a você, olha, repare, que eu não faço crítica vazia. O pessoal do lixo daqui de Maceió, que é a LURB, Sim, faz até um bom trabalho, mas aqui falta uma educação verdade. das pessoas de jogar lixo na rua, que é um absurdo. Verdade. É um absurdo. Eu disse isso lá na Câmara, tem que começar nas escolas municipais. É. Tem que ser uma campanha em massa. Campanha imensa, em massa, porque o que gasta a prefeitura de recolhimento de lixo aqui em Maceió, eu estou te dizendo, porque eu trabalhei lá no Rei Pelé durante quase 12 anos. Tem uma avenida lá em frente à portaria principal do Rei Pelé. É a Siqueira Campo. A Siqueira Campo é a principal. Sim, a do Rei Pelé é entrando, que é ali do lado da Veleiro. Uhum. Eu disse até brincando lá na Câmara, porque como pode fazer indicação do nome de avenida, de rua, de logradouro e tal, eu disse brincando, eu disse, ó, aquela rua lá de frente do Rei Pelé,
eu vou fazer uma solicitação para mudar o nome da rua, vai ser a Rua da Metralha. Por quê? Mas não é culpa da prefeitura, porque a prefeitura bota lá caçamba, bota trator para tirar o lixo toda semana. O que é gasto ali de trator e de caminhão para tirar aquele lixo não está no gibi. Mas não é culpa da prefeitura, é culpa das pessoas que não têm um certo tipo de educação. E aí soma-se também, aí a gente pode também somar, que a prefeitura deve fazer primeiro campanha para conscientizar, depois, se não der certo, começa a multar, porque torna-se até crime ambiental daqui a pouco. Eu Né, lembro Fabio? que naquela área, eu não sei como é que está agora, mas uns dias atrás, ali descendo do José Tenório, pegando a Jacarecica, né? Naquela pista mais nova Sim, ali. Meu Deus, é sofá, geladeira, é fogão velho, tudo, tudo, tudo. tudo. E teve, acho que aqui na Amélia Rosa, ou na Avenida Jatiuca também, ali em frente ao Colégio Santa Úrsula, antes de construírem um prédio, meu Deus do céu, era sofá. Eu ainda consegui fazer uns cliques, o cara já veio querendo jogar uma pedra em mim, aí eu pisei. Eu Pois digo, é, mas isso é pois é, terrível. é terrível, é É terrível. muito carroceiro, é muito carroceiro pela cidade. E a coisa precisa de um controle maior. Controle maior. Fiscalização e multa, como Perfeito, você falou, porque quando perfeito. pesar no bolso, É, ninguém deixa de perfeito, fazer. tem que avançar nesse sentido, porque é aquela coisa, a prefeitura está gastando e está enxugando gelo. É. Quando enxuga gelo, não resolve. Aí quando chega na época da chuva, entopem os bueiros Tudo, e tudo. não tem renasce salgadinho que dê jeito ali, viu? E quem sofre, Fabíola, é a turma É, das grotas. Porque o justamente. lixo vai Vai todo todo para para as lá. grotas. Aí É, os mais humildes é que sofrem é com o lixo de quem tem condições de não saber descartar o lixo de forma corretamente. verdade, concordo com você. Entendeu? Gostei demais do Porra. nosso papo aqui. E queria que você deixasse um recado, não só para os seus eleitores, mas para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho a partir de agora, seja lá pelo período que você ficar ali na Câmara. E desde já eu desejo muito sucesso, viu? Ah, Fica à obrigado, vontade, Fabíola. essa aqui é a sua Câmara. Obrigado, Fabíola. Eu quero dizer a todos que estão nos acompanhando, primeiro, parabenizar aqui o podcast, o seu programa, a forma como você faz, o é sério, e é sério mesmo, Sim. porque as coisas na vida têm que ser sérias para que dê certo, né? Quero parabenizar por isso e dizer a todos que estão nos acompanhando que nos acompanhem efetivamente nas nossas redes sociais, vão à Câmara, assistam pelo YouTube. Se tiver alguma sugestão, alguma indicação, alguma cobrança, algo que possa fortalecer a nossa representação lá, porque é um mandato, por mais que seja de um dia, 2 dias, uma semana, 4 meses, a gente vai procurar fazer os anseios que a sociedade tanto necessita, né? O Chas vai procurar sempre trabalhar junto com o PCdoB, que é o nosso partido, como eu falei aqui de início, a gente está procurando as pautas mais sensíveis dos trabalhadores, aquelas coisas que mais sejam necessárias no momento. A gente não está lá para discutir pautas vazias, não está lá para perder tempo, a gente quer discutir como a gente discutiu agora. A gente vai solicitar um requerimento com a audiência pública com os músicos de Maceió, que eles precisam estar tendo espaço para tocar nessas grandes festas. Os músicos que tanto faz nossas alegrias, né? Quando a gente vai nos barzinhos, gosta de escutar os músicos de Maceió. Eu Agora, gosto, adoro, sempre trago eles aqui, é uma é uma festa. festa, aí a gente gosta de estar escutando o cara no barzinho, tal, os caras tocam muito, vão para fora do estado, tocam muito, mas quando chega na festa de Maceió, os caras não participam. Teve Então, até, eu acho que você acompanhou, só fazendo um parêntese aqui no carnaval, acho que foi prévia de carnaval, que o cantor Galã, né? Ele isso, fez justamente essa reivindicação ao, perfeito. ao prefeito JHC, porque no verão, nesse último verão, se priorizou muito mais as atrações nacionais do que as locais. E olha que as locais são muito boas. Muito, A gente muito, tem muito, grupos de rock, muito, de de tudo, axé, de pagode, de tudo, tudo. de A gente tem todo de tudo. gênero, e merecem respeito. Eu acho que é Respeito e isso. É, oportunidades. Por exemplo, eu saí então, num bloco agora domingo que foi uma cantora aqui de Maceió, a Fabi Canuto. A Fabi maravilhosa, Canuto Fábio. deixa a desejar, me desculpe, Que é das as cantoras da antigas. Bahia, que é das antigas, e nada. Uhum, Em nada. Então tem que ser valorizado. concordo com Tem que você. ser valorizado. Então a gente vai estar lá na Câmara discutindo sobre isso. Sobre o meio ambiente, sobre a cultura, sobre o esporte, sobre as mulheres, entendeu? Essa questão da diversidade, tudo que for importante, tudo que for de minoria, principalmente, é o que a gente precisa estar discutindo. Que é as pessoas que estão mais afastadas do processo, do centro, né?
Então a gente vai estar lá fazendo isso. Essa é a missão do PCdoB, estou lá representando o partido e a gente vai tentar fazer da melhor forma, passando um dia, uma semana, um mês, 4 meses ou os dias que forem. Pode contar com a gente, acompanhe nossas redes sociais e nos ajude. Nos ajude no mandato, porque nós estamos lá para representar o povo de Maceió. Muito obrigado, viu, Fabio? Obrigada a você e sucesso, viu? Obrigado. Sucesso. Conquiste aí mais coisas. Gente, compartilhe esse episódio, ficou muito legal, tem muita informação bacana aqui e mais uma vez reforçando, assistam às sessões da Câmara Municipal de Maceió, tá bom? Afinal de contas, são 27 representantes, tem uma diversidade boa ali e é importante que você saiba o que cada um anda fazendo. Tá bom? Porque depois eles voltam e dizem: olha, eu preciso do seu voto. Você foi o que você fez. Bom, aí a gente vai ter como cobrar, tá certo? Um beijo grande no seu coração e até o próximo episódio do É Sério? Podcast. Até lá.